vocês? Vamos iniciar hoje, agora, nesse momento, a nossa aula da semana de língua portuguesa. Abram lá o livro na página 37, ainda é o livro do primeiro bimestre, tá? Estamos terminando aí a apostila do primeiro bimestre, já termina, mas nós precisamos ainda realizar algumas atividades nele. Então, eu vou aguardar você abrir aí, página 37. Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Vamos lá? Na página 37, você vai ler as instruções que estão aí para que você produza uma notícia. Então, vamos lá, ó. Agora é a sua vez de escrever uma notícia. Pense num fato que causou um desastre ou uma tragédia em seu país. Você pode escrever, por exemplo, sobre uma enchente, um desmoronamento, um vendaval ou outras coisas, tá? Seu texto deve informar sobre o acontecimento, apontando as causas e os efeitos dele. O assunto deve ser real, título bem sugestivo, ser curto, apresentar com precisão a informação mais importante e procurar expressar o aspecto mais específico do assunto, para que haja compreensão do texto, ok? Então, aí nesse espaço, vocês vão, conforme as instruções, criar uma notícia. Mas essa notícia não pode ser fictícia, não pode ser inventada, tem que ser algo que realmente aconteceu. Pode ser na cidade mesmo onde você mora, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil. E aí fica a escolha de vocês, tá bom? Então, tentem escolher uma notícia sobre algum fato que aconteceu, alguma tragédia, né? Aqui em São Paulo mesmo acontecem muitas enchentes, né? Infelizmente, desmoronamento de terras, né? De casas. Então, você pode escolher aí um assunto que tenha acontecido para registrar essa notícia, ok? Crie um título para essa notícia e tente aí escrever os fatos mais importantes que aconteceu nesse assunto aí que você vai escolher. E aí, no final, sua notícia escrita já está pronta. Agora é hora de apresentá-la aos seus colegas e seu professor em um jornal falado. Ensaie sua apresentação para que a notícia seja ouvida e compreendida e realização preparado pela turma juntamente com seu professor. Nesse caso, como nós não estamos na sala de aula, essa parte a gente pode pular. Mas fica aí a dica para quem quiser gravar e enviar pelo WhatsApp para Pro, vai ser muito legal poder ouvir a sua história mesmo aqui de longe, tá bom? Se você quiser escrever a sua história, depois gravar um pequeno vídeo e me mandar, vai ser muito legal poder te rever. Mas é opcional, ok? Então, próxima página, nós faremos então a leitura desse textinho aí, ó, Pompeia vista no cinema. Só que aí, a gente vai ler esse texto que na verdade, ele está explicado de uma forma diferente. A tragédia da cidade de Pompeia já esteve nas telas do cinema. Observe o cartaz e a sinopse do filme que fala sobre Pompeia. Então, o texto 1 tem aí o cartaz do filme, né? Apocalipse Pompeia. Aí tem a cena, né? Dá pra ver que é o vulcão aí em erupção, a cidade ali sendo atingida. Texto 2 é a ficha técnica. O que é a ficha técnica? Na ficha, todas as informações sobre o filme. Olhem lá, tem o título, tem que tipo de filme que é, no caso, ação e aventura. Tem quanto tempo esse filme leva, qual é o idioma que foi gravado, poder ler as falas dos personagens, o ano de lançamento, que foi em 2014, o país de origem, a classificação indicativa, o que significa? Que somente crianças acima de 12 anos podem assistir, por conter muitas vezes cenas muito fortes, né? A direção, que é quem dirigiu a gravação desse filme, e o elenco, que são os atores, as atrizes participantes. Então, nós temos o cartaz. O cartaz, ele normalmente mostra algo assim, com imagens e o título principal. A ficha técnica traz os detalhes de como esse filme foi produzido. E a sinopse, que é o texto 3. A sinopse é como se fosse um pequeno resumo do que vai acontecer nesse filme, sem contar o final, logicamente. Leiam lá comigo, ó, sinopse. Um ex-comandante das forças especiais visita uma turística cidade de Pompeia. Durante essa visita, o Monte Vesúvio entra novamente em erupção,
prendendo a mulher e a filha num inferno de calor, lava e fumaça, onde as duas lutam para sobreviver. O ex-comandante procura resgatá-las, com a ajuda dos velhos companheiros de equipe, iniciando uma ousada operação de resgate. Então aí a gente vê os 3 tipos de textos, né? E a gente tenta aí compará-los, o que cada um quer dizer, o que cada um quer informar. Na próxima página, nós temos o texto 4, que é o resumo dos comentários críticos do filme Apocalipse em Pompeia. Então aí são algumas pessoas que fizeram críticas boas sobre, ou ruins, né, sobre o filme após assisti-lo. Então aí são alguns comentários feitos de algumas pessoas sobre o filme, sobre o Eduardo Fabrício disse que o filme é muito bom, que ele gostou. Lá no final, a dos Santos disse que o filme é surpreendente, que ela adorou. Já o André Fernando diz história boa, mas a produção é ruim. Então assim, os comentários, cada um dá a sua opinião pessoal, ok? Então vamos para as questões. Olhem lá. Então, a partir desses textos, vocês vão responder as questões número 1, na página seguinte, 2 e 3, a atividade 4 também, tá? Pulamos essa parte aí de baixo. Seguimos então para a página 41. Continua falando então sobre as notícias, sobre os tipos de textos, os gêneros de textos que nós vimos até agora, ok? Aí vamos ali na bonequinha, ó. Você já viu em algum meio de comunicação uma escala de avaliação de um filme, teatro ou show? Como era? Na cidade onde você mora há cinema? E jornal? O jornal da sua cidade apresenta programação de cinema? Os filmes listados no jornal da sua cidade vêm com sinopse e avaliação? Então aí é só perguntas para você refletir e, de acordo com o que existe na cidade, seguir as orientações. Então vocês vão responder então a 6, ok? E a 7, olha só que legal essa atividade. Selecione um filme do qual você tenha gostado muito e elabore uma sinopse sobre ele. Depois de concluída, seu professor vai reunir todas as sinopses da turma e organizar uma sessão de dicas de cinema no mural da sala de aula. Então, essa atividade, percebam que aí no livro não tem espaço para fazer, mas cada um vai pensar aí, selecionar o filme que já assistiu e que gostou muito, elaborar uma sinopse, que nós vimos que é um pequeno resumo do que acontece no filme, para quando nós retornarmos às aulas, nós construirmos esse mural de indicações de filme. Então, cada um vai indicar o seu filme favorito, apresentando o título e o pequeno resumo do que acontece nesse filme. Lembrando que na sinopse precisa ter as principais informações para quem vai ler sentir vontade de assistir, não é mesmo? Então, prepare aí numa folha avulsa, pode ser uma folha de caderno ou uma folha de sulfite, a sinopse do seu filme favorito, ok? Deixe aí dentro do caderno, porque no retorno nós vamos usá-lo. Seguindo, então, página 42, vocês vão realizar a leitura do Mar Morto. Eu vou fazer a leitura para não estender muito o vídeo, ok? Então, vocês façam aí. Só um minuto. Meu celular travou. Aqui. Faz a leitura da página 42 para conseguir responder até a página 44. Então, vocês vão, seguindo a leitura do Mar Morto, fazer responder, né, as perguntas que estão nas páginas seguintes. E aí, seguindo aqui, página 44, também sobre o texto do Mar Morto. Aqui, 44. Então, vocês vão tentar responder aí, tá? Agora, tem uma... Olhem lá, número 5. Na frase, o Rio Jordão, que ajuda a alimentá-lo, foi
desviado em várias partes para irrigar plantações. Ou seja, com o perdão do trocadilho, o Mar Morto está morrendo. A expressão ou seja foi usada para quê nessa frase que nós indicamos agora? Foi usada para apresentar uma instrução, para explicar algo que foi dito ou para despertar emoção por algo. Quando nós usamos essa expressão ou seja, quer dizer o quê? Marque o X aí na opção que você achar correta e na letra B você vai escrever uma frase usando essa expressão, ou seja, ok? E aí depois, na sequência, procurar no dicionário o significado das palavras nas frases a seguir. E você vai precisar substituir todas essas palavras em negrito. Por exemplo, letra A. A alta concentração salina torna o Mar Morto muito mais denso. Então, o que quer dizer no dicionário ou na internet e substituí-la? A alta concentração, vai usar outra palavra aí que você encontrar o significado. O Mar Morto muito mais denso. Vou procurar o que significa denso para poder substituir essa palavrinha. Assim com todas as outras nas frases seguintes. Tudo bem? Na próxima página, nós teremos atividades para diferenciar o mas com o mais. O mas sem i e o mais com i. Observe com atenção as palavras. O Mar Morto é o local mais baixo do planeta. O Mar Morto está em fase de secar, mas em fase de planejamento, o Canal da Paz. Então, quando falamos, quase não percebemos diferença entre as duas palavras destacadas, porém, há diferenças na grafia e no significado delas. As duas não significam a mesma coisa. Então, prestem atenção. Na primeira frase, o termo mais dá a ideia de aumento, de quantidade, intensidade ou qualidade. Na segunda frase, o termo mas expressa ideia de oposição, ou seja, o contrário da ideia citada anteriormente. Então, o mais com o i, ele indica principalmente o aumento, a quantidade de alguma coisa. E o mas sem o i, ele é usado principalmente com o sentido de porém, contudo, todavia, é o contrário do que eu queria dizer, ok? Então, aí, seguindo essas orientações, vocês vão completar as frases utilizando o mais ou o mas, ok? Leia lá no número 8, leia as palavras abaixo e observe a pronúncia das sílabas destacadas. Então, vocês vão perceber aí que são palavrinhas escritas com L e outras com U, que provavelmente confundem a nossa cabecinha porque tem o mesmo som, não é mesmo? Muitas vezes, mas que tem também a sua grande diferença entre uma e outra. Para podermos estudar melhor, vocês farão aí uma pesquisa de palavras com L ou U no final das sílabas. E aí eu preciso que você registre no seu caderno essa pesquisa e envie para a professora com foto mesmo, tá bom? Da pesquisa que vocês vão fazer. Pesquisem em algumas palavrinhas com terminadas, as suas sílabas terminadas ou em L ou em U. Podem aí recortar e colar no caderno ou simplesmente escrever. Tira uma foto e me manda, tá bom? Mas percebam que na pesquisa vocês terão que verificar a diferença, né? Nós vamos estudar aí quando é que essas palavras são escritas com L e quando é que elas são escritas com U. Tudo bem? E na 46, para finalizar, existem palavras que podem ser escritas tanto com L quanto com U, porém o significado é diferente em cada situação. Então vamos lá. A calda de caramelo está gostosa. Nesse caso, a palavra calda foi escrita com L. O cachorro abanou a cauda. Nesse caso, foi escrita com U. Você agiu mal. Com L, o lobo mau soprou a casa de palha. Então, observa que tem aí, ó, mal com U quando for contrário de bom. E use mal com L quando for contrário de bem. Então, usando essa diquinha, vocês conseguirão entender quando é que eu uso U ou L na palavrinha mal. Mal com U
é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Então, seguindo a dica, vocês farão aí a atividade 10, ok? Ao ler o texto, porque o Mar Morto tem esse nome, você recebeu muitas informações sobre o Mar Morto. Agora, colete informações sobre o lugar onde você mora. Escreva um texto apresentando informações sobre o seu município. Pesquise na internet ou em outros materiais dados importantes sobre ele, tais como localização, população, seus costumes e tradições da região. Escreva de modo que o leitor obtenha informações sobre o lugar onde você mora e tenha vontade de conhecê-lo. Então, aí será uma outra atividade realizada no caderninho, tá? E aí vocês vão colocar lá todas as informações possíveis e importantes sobre a cidade que você mora. Observando que quando alguém for ler a sua notícia, a sua informação, ela vai precisar, imagine que você precise colocar informações que desperte em quem for ler a vontade de conhecer esse lugar. Então, eu preciso falar desse lugar, tudo que tem de legal, tudo que tem de bonito, tudo que tem de histórico, para tornar essa informação atrativa, tá certo? Então, façam aí essa produçãozinha das informações da cidade que você mora. Pesquise aí o que você não conhece para deixar essa produção bem elaborada e escreva no seu caderno, ok? Será a atividade também que nós usaremos em sala de aula e, na medida do possível, vai mandando para a Pro a fotinha da produção de vocês, ok? Então, tem alguns vídeos que eu deixei aí para estudo, né? Um estudo complementar, lá na postagem vocês podem ver que tem 2 links para vocês entenderem, compreenderem melhor o uso do mais ou mas, do mal e mal, com U ou com L. Então, façam aí direitinho as lições de vocês, façam as pesquisas e, havendo dúvidas, é só me chamar. Tudo bem? Nossa aula de português termina aqui. Iniciando a nossa aula de matemática dessa semana. Vamos abrir na página 79? Abram lá com a Pro. Vou tentar ser rapidinho aqui, para não estender muito a nossa aula. Página 79. Todas essas nós já fizemos, ok? Vamos falar de um assunto que, na verdade, já vínhamos falando lá na sala de aula, que é sobre a medida de tempo. Um tipo de medida de tempo. Então, a página é essa daí, ó, caminhando com o tempo. Observe as imagens a seguir e analise o que elas estão representando. Então, vamos ver. Temos aí algumas imagens. Temos medidores de tempo, alguns conhecidos, outros nem tanto, né? Mas, observem bem. É possível afirmar que a necessidade das pessoas em marcar a passagem do tempo é bastante antiga? Por quê? Por que nós conseguimos identificar e afirmar que há muito e muito tempo atrás já se marcava o tempo de alguma forma? Lembra que estudamos sobre isso? Quais são os instrumentos de medida de tempo representados nas imagens? Você consegue identificar olhando aí? Temos relógios. Que tipos de outros marcadores de tempo nós temos aí? Siga para a próxima página. Que horas os relógios estão marcando? Registre
com a simbologia matemática. Como assim, professora? Olha a dica aí, ó. O relógio a seguir marca 12 horas e 25 minutos. Outra forma de registro, 12 H de horas, 25 min de minutos. Então, o H é o símbolo da hora e o min, M-I-N, é o símbolo do minuto. Então, é esse exemplo que nós vamos usar para preencher aí a hora que os reloginhos estão marcando da letra A até a letra D. Mas não existe só essa forma de marcar. Quem já viu um relógio digital? Então, eu posso usar esse exemplo para marcar a hora e também usar o exemplo do relógio digital, que é uma outra forma de registrar a hora, tá bom? Então, por exemplo, na letrinha A, qual é a hora que o reloginho está marcando? Lembrando que nós já trabalhamos relógio em sala de aula e se vocês não se lembrarem, lembre que o ponteiro menor indica hora e o maior indica minutos, tá bom? Lembrem a dica que a professora deu, que o relógio nós contamos de 5 em 5 para facilitar a contagem e cada tracinho daqueles menorzinhos que vocês estão vendo aí significa 1 minuto, ok? Não esqueçam disso. Então, número 2. Responda: A. Quantos minutos tem em 1 hora? B. Quantos minutos tem em meia hora? Então, aí, você precisa descobrir quantos minutos tem em 1 hora. E em meia hora, que é metade de 1 hora, eu sei que vai ser a metade do primeiro resultado, não é mesmo? Então, lembrem aí, porque isso nós também já trabalhamos lá na sala, ok? 2. O tempo de duração do recreio da escola em que Joyce estuda é de 20 minutos. A aula de literatura tem o triplo desse tempo. Qual é a duração da aula de literatura? O que é o triplo mesmo, gente? Aí nós precisaremos usar uma multiplicaçãozinha, não é mesmo? O triplo significa 3 vezes mais. Então, se o recreio da Joyce dura 20 minutos e a aula de literatura dura 3 vezes 20 minutos, eu vou fazer a continha para descobrir quanto tempo leva a aula de literatura. Então, registrem aí nessas linhas a forma que você encontrou para descobrir o resultado, certo? Seguindo, o sinal da escola está tocando. Observe a ilustração e responda. Ah, que horas o relógio está marcando? Percebam que tem um reloginho digital aí, né? Nesse momento, o relógio de Luiz estava marcando assim. Olhem aí o reloginho à sua direita. Então, nós temos um reloginho na imagem lá em cima, um reloginho digital. E temos daqui do lado o reloginho do Luiz, um relógio analógico. Analise o horário que os dois relógios estão marcando e percebam, eles estão marcando a mesma hora? Então, vocês vão observar se o relógio digital da imagem com o relógio do Luiz, que é analógico, estão marcando a mesma hora. E explicar aí nesse quadro se sim e como, porque, qual a diferença, ok? 5. Alguns relógios de ponteiro utilizam os números romanos, aqueles que são representados por letras, lembra? Para indicar a passagem do tempo. Leia o horário que cada relógio está marcando e registre-o com numeração decimal em notação matemática. Então, aqui eu vou olhar o reloginho, perceber qual é a hora e registrar, assim como feito no exercício da página anterior, que tem a dica lá, que é H de hora e min de minutos. Então, aqui, primeiro o reloginho. Lembra que nós usamos nos algarismos romanos, eles são representados, os números são representados por letras, tá? Então, o X vale 10, o V vale 5 e cada tracinho vale 1, ok? E aí, tracinho não, né? A letrinha I aí vale 1. Um I, esse do ladinho aí do X, do V, ok? Então, vocês vão indicar aí que horas são e escrever o número com H da hora e os minutos com min de minutos, assim como feito no exercício anterior. Tudo bem? Leia a informação. Biblioteca Pública. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21 horas.
Então, perceba. Qual é o tempo de atendimento diário nessa biblioteca? Então, das 8h30 da manhã às 21 horas, que já é a noite, qual é o tempo de atendimento que essa biblioteca tem, que as pessoas podem usar? Então, vocês vão ter que descobrir aí quantas horas, né, nesse meio tempo aí de 8h30 a 21 horas tem. Facinho, né? 7. Mariana vai para a escola no período da manhã. A aula começa às 7h45 e termina meio-dia. Quanto tempo de aula Mariana tem todas as manhãs, incluindo o recreio? Então, vocês a mesma coisa, vão ter que descobrir das 7h45 da manhã até meio-dia, quanto tempo dá? Indiquem lá quantas horas, minutos, ok? Registre como você pensou para resolver essa situação. Então, como você chegou nesse resultado? Explica aí para nós. De segunda a sexta-feira, quanto tempo de aula a Mariana tem, incluindo o recreio? Então, nós descobrimos primeiro quanto tempo num dia a Mariana fica na escola. Agora, eu quero saber de segunda até sexta-feira, que são 5 dias na semana. Quanto tempo ela vai ficar aí dentro da escola? Então, eu descobri o tempo que a Mariana fica da hora que ela chega até a hora que ela vai embora, num dia, vou multiplicar pelos 5 dias da semana, então, né? Para descobrir de segunda a sexta quanto tempo ela fica, ok? D. Nessa escola, os alunos que estudam no período da tarde têm a mesma quantidade de horas diárias de aula que os alunos da manhã. A que horas deveria começar e terminar a aula da tarde? Justifique. Aí uma resposta pessoal, mas levando em conta que se o período da manhã inicia às 7h45 e vai até meio-dia, que horas deve começar o período da tarde? E deve terminar que horas? Pensem aí e justifique a resposta aí para nós entendermos melhor. André gosta de jogar videogame nas horas de folga. Num desses dias, ele começou a jogar videogame às 16 horas. Se ele brincou durante 85 minutos, a que horas ele parou de brincar? Primeiro, 16 horas, que horas é mesmo da tarde? Lembrem, nós falamos disso na sala. Descubram que horas que é 16 horas da tarde. Aí o livro nos dá a informação de que ele jogou durante 85 minutos. Quanto tempo dá 85 minutos? Preciso descobrir, ok? Descubra aí quanto dá 85 minutos para conseguir responder quanto tempo. Aliás, se ele iniciou às 16 e jogou 85 minutos, que horas do dia ele terminou de jogar videogame? Certo? Muito bem. Agora a gente vai para a leitura do texto Marcas no Chão. É hora de contar e calcular. Então vamos lá, parte 1 de 2 do planisfério político. As marcas presentes na representação do mundo nos dizem muito. Então, vocês vão retirar aí o encarte 8 e observar bem os países que compõem o mundo. Depois, nós vamos aí tentar discutir, e vocês em casa também com os familiares, com quem está ajudando nas atividades em casa. Qual país você acha mais interessante e por quê? Aqui é apenas uma reflexão, não precisa escrever, ok? Se quiser, pode pôr pequenininho aí do ladinho na apostila mesmo. O Brasil fica perto de quais países? Quais são os países que ficam mais próximos aí no mapa do nosso país Brasil? Em sua opinião, há mais superfície terrestre ou com água? O que vocês acham? Você já ouviu alguma curiosidade de algum país? Qual? Você já ouviu falar na Austrália? Onde ela está localizada? Então vamos ler as informações. A Austrália é um país que está no continente chamado Oceania. O nome vem da palavra latina australis, que significa do sul. A Austrália é um dos poucos países com grandes dimensões que não faz fronteira com nenhum outro país, mas, mesmo sendo um país com grandes dimensões, ele não é tão populoso, possuindo em torno de 24 milhões de habitantes. E aí vocês têm a imagem com a vista da cidade
de Canberra, capital da Austrália. Seguindo, procure identificar e compreender por meio da representação anterior as seguintes informações sobre a Austrália. País com grandes dimensões. O nome do país tem relação com o do Sul. Não faz fronteiras com outros países. Agora registre as suas conclusões. Então aí, nós vamos ter que pensar. Você pode tentar comparar o tamanho da Austrália com o de outros países. Verificar por que ele é considerado um país com grandes dimensões. Verificar por que ele leva esse nome do Sul aí, né? Que o nome Austrália significa. Por que tem essa relação o nome dele? Onde é que ele fica? E também nós vimos que a Austrália não faz fronteira com outros países, não é mesmo? Por que será? Tentaremos descobrir por que não tem países aí fazendo fronteira. Existe um motivo, ok? 2. O animal da imagem ao lado é considerado um símbolo da Austrália. Que animal é esse? Vocês já viram? Super conhecido, não é mesmo? Aqui nós vamos pular essas informações aí de baixo, tá? Não tem tanta necessidade de nós nos determos nisso, ok? Então vamos já para a página seguinte. Leia esta informação. O canguru salta à frente em velocidade de até 56 km por hora, quase o dobro da velocidade de um coelho. A. O que significa 56 km por hora? O que vocês acham que essa informação significa? B. Se um coelho pula 14 km em determinado tempo, qual a distância que o canguru pode conseguir pulando nesse mesmo tempo? Explique. Então, nós vimos que o canguru, ele consegue saltar até 56 km por hora, que é quase o dobro do que o coelho consegue, ok? Nós, então, descobrimos o que significa ele saltar a 56 km por hora. Agora, como eu explico se um coelho pula 14 km em determinado tempo, qual a distância que o canguru pode conseguir pulando nesse mesmo tempo? A gente já sabe que o canguru pula bem mais rápido, porque ele consegue pular quase que o dobro da velocidade do coelho. Então, respondam a letra B aí. Facinho também, não é mesmo? Agora, o canguru está pulando sobre os resultados da multiplicação por 7. Quais são os próximos pulos do canguru? Multiplicados por 7. Então, será sempre 7 mais 7, o resultado mais 7, o resultado mais assim por diante. Então, vocês vão ter que pintar aí os próximos números que são multiplicados por 7. O livro já nos dá o primeiro pulo, que é o 7, e o segundo pulo, que é 7 mais 7, que é 14. Mais 7 será qual número? Depois mais 7 até chegar no número 70. Nada mais é do que a tabuada do 7, não é mesmo, gente? Facinho também, hein? Então, próxima página. Aqui na página 86 é a atividade do multiplicando por 8. O que vocês terão que fazer? Retirar, então, o encarte 7 do livro aí, destacar esse encarte para produzir aí essa tabelinha. Cria uma sequência numérica em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, com resultados de multiplicações por 8. Do canguru, nós vimos que ele multiplicou por 7. Aqui nós faremos por 8. Criando o caminho que leva o canguru filhote até a sua mãe. Então, vamos lá. Com seus colegas, aqui no caso, vamos pular essa parte, ok? Cada um fará o seu aí em casa, com a ajuda de um familiar. Observe o quadro numérico a seguir. A. Pinte o quadradinho que contém o número 9.
Em seguida, conte de 9 em 9 e pinte os quadradinhos que completam cada contagem. Ok? Então, aí vocês vão iniciar no número 9, como indica o livro. E o mesmo que fizemos lá do canguru de 7 e o de 8, vamos fazer aqui, só que de 9 em 9, são os múltiplos de 9. Então, 9, conto mais 9, pinto. Qual é o número 9 mais 9? Qual o resultado? Pinta. O resultado mais 9, qual o resultado? Pinta. E assim por diante, ok? Para responder a B, você obteve uma sequência de multiplicações por 9. Se o quadro tivesse mais uma linha, onde estaria o próximo número da sequência? Então, pegarei o resultado mais 9 para descobrir aí qual seria o próximo número. Lembrando que aqui, essa atividade na 5 é múltiplos de 9. No início da página, com o encarte 7, são múltiplos de 8. E o canguru que nós vimos na página anterior, múltiplos de 7. Então, não confundam. Observem bem, tá? No encarte tem o título bonitinho, multiplicando por 8, que é para você ajudar aí o canguru filhote chegar até a sua mãe. Ok? Próxima página. E acredito que nós terminaremos... Não, temos mais uma página então. Então, vamos lá. Qual é o número oculto em cada uma das fichas? O que eu vou ter que descobrir aí, ó. 7 vezes quanto que dá 56? Que número vezes 8 dá 64? 9 vezes quanto dá 45? E 6 vezes quanto dá 24? Assim também na coluna do lado. Então, nada mais é a gente que tabuada. Nós trabalhamos bastante tabuada. Então, tentem descobrir aí os números. Embaixo, escreva o número da segunda carta de modo que a multiplicação... Só um minutinho. De modo que a multiplicação dos números de cada par de cartas resulte em 480. Então, aí, vocês vão ter que descobrir o número para chegar no resultado. Então, vamos lá. Eu preciso que todos os resultados deem 480. Nas cartas vermelhas, roxas, verdes e laranjas. Todas elas têm que resultar no número 480. Eu vou multiplicar 40 por quanto para dar 480? 16 por quanto para dar 480? 24 por quanto para dar 480? E 96 por quanto para dar 480. Então, vocês vão ter que descobrir qual é o número que eu uso para dar 480 em todas as cartas, certo? Vai ser o número que vai ocupar aí os pontinhos de interrogação. Página 88, vocês têm no acervo lúdico de vocês, o 3, o jogo da multiplicação. E aí, vocês vão ler as orientações. Tem todas as orientações aqui na página 88. Destaquem lá o acervo número 3, que é o material necessário para vocês jogarem. Então, vocês vão aí escolher mais 3 pessoas da família, ok? Para jogar. E vão jogando aí, gente, que vai ser bem legal. Vocês vão trabalhar multiplicação nesse jogo, ok? Que vai ajudar vocês na assimilação aí dos conteúdos que nós estamos trabalhando até então. Então, prestem bastante atenção, aproveitem o jogo, se divirtam e aproveitem para gravar mais um pouquinho os múltiplos dos números, a tabuada, ok? Sempre digo que se não soubermos a tabuada, não saberemos fazer nada em matemática. Então, treinem a tabuada, ok? Até a próxima, um beijo, até já! Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de geografia dessa semana? Abra a sua apostila na 128. Gostei muito das atividades que faremos hoje, são bem legais e é uma forma de conhecermos um pouquinho mais sobre os mapas, né? Sobre as formas de representar o espaço,
Então aqui nós vamos ver as diferenças de mapas, o que eles trazem de informações para nós e no final teremos uma atividade prática muito interessante. Então vamos lá fazer a leitura. É possível representar os espaços terrestres de diferentes formas. Os mapas podem, por exemplo, apresentar aspectos físicos ou políticos, dependendo do que se quer representar. Então vamos observar aqui algumas representações planas do Brasil. Na primeira imagem, nós temos um mapa político. Esse tipo de mapa serve para assinalar as fronteiras políticas entre bairros, cidades, estados ou países. Então, esse mapa político ele tem essa finalidade de mostrar para nós as fronteiras políticas entre as cidades, os estados, né? Todas essas informações que nós precisamos também. Aí embaixo nós temos o mapa populacional. Já esse mapa, ele representa a quantidade de pessoas em determinado espaço. Por meio de mapas como este, que se pode demonstrar a quantidade de pessoas que têm acesso à saúde, à educação, entre outros aspectos sociais em determinada região. Então, o mapa populacional vai nos contar aí a quantidade de habitantes, né? E quantos desses habitantes têm acesso aos serviços públicos. Então, página seguinte. Vamos conhecer o mapa econômico. Ele serve para mostrar a produção de um espaço, produtos e quantidades produzidas, aspectos industriais, agrícolas, de extração de serviços, entre outros. Então, o mapa econômico vai mostrar aí que tipo de produção, que tipo de trabalho, que tipo de produto, né, tem em cada região. E se também conhecermos mais um pouquinho do nosso Brasil. Temos também aí embaixo o mapa físico. Ele serve para mostrar o relevo, que tipo de clima, de vegetação, os rios e os tipos de solo. Observem que em todos os mapas tem suas legendas. Na lateral aí, ó, as cores. Cada corzinha representa algo, uma informação diferente. Então, tentem observar bem detalhadamente quando vocês estiverem fazendo a atividade. A legenda de cada mapa, para que serve cada cor, onde eu encontro cada informação no mapa. Temos o mapa de cidade. Ele mostra traçados de ruas, bairros e pontos importantes de uma cidade. Aqui está representando Manaus, ó, a área urbana de Manaus. Então, é só da cidade de Manaus. Cada cidade tem o seu mapinha. Dá para a gente verificar o da nossa cidade, pesquise aí na internet. E tem o mapa turístico, que ele indica pontos turísticos de interesse e outras orientações necessárias aos visitantes de um lugar. Então, o mapa turístico normalmente usado em cidades turísticas, né? Em cidades muito visitadas. Então, no mapa turístico, quem estiver visitando vai conseguir visualizar melhor todos os pontos de visitação, onde ir, o que fazer, não é mesmo? O mapa histórico, ele demonstra aspectos do passado de um povo ou de um país. Então, aí vai contar a história de determinado lugar ou de um determinado povo. E tem também o mapa rodoviário. Esse mapa rodoviário apresenta indicações que possam ser de utilidades para orientação, traçado de rotas, número de estradas, distâncias, povoações, pontos de interesse e serviços. Então, vocês viram que cada um tem a finalidade de apresentar um tipo de informação, não é mesmo? Aqui, nós não faremos em grupo, porque não podemos, ok? Mas converse em casa sobre cada um dos mapas que vocês viram, leia as informações para interpretá-las. Então, que tipo de mapa é esse da letra A, B, C, D, E e F? Então, de acordo com o que nós lemos agora sobre os diferentes mapas, aqui representa um tipo de mapa. Quais são eles? É só você indicar o nome desse mapa. Se ele é político, se ele é populacional, se ele é turístico, rodoviário, né? Você vai
indicar aí que tipo de mapa são esses da página 132. E na sequência, página 133. Peraí que minha folha tá travada. Não consigo puxar mais. Mas aí vocês podem ver na folha, na página 133, nós temos o mapa do Brasil. E essa atividade é muito legal, gente. Vocês vão retirar o encarte 4 aí da apostila e vocês vão aí colar no mapa os estados brasileiros. Comece pelo estado que você mora. Então, qual é o estado onde nós moramos? São Paulo. Então, procurem lá o adesivinho que vai ser colado no estado de São Paulo. Lembrem que os estados estão representados pelas siglas, né? Pelas letras. E aí nós temos um quadrinho para ajudá-los a identificar. Então, São Paulo é o SP, não é mesmo? S de São, P de Paulo. Então, eu vou procurando lá os meus adesivinhos e vou colando todos os estados brasileiros no mapa, certo? É uma forma de nós lembrarmos a localização, lembrarmos a quantidade de estados brasileiros, lembrarmos as siglas, todo esse material que nós estudamos durante todo o bimestre. Então, boa atividade para vocês e até já! Olá, turma! Iniciando mais uma aula de história da semana. Então, vamos lá. No link da postagem, deixei lá um site, um link disponível para vocês, antes de realizarem as atividades, ouvirem a música Ora Bolas da Palavra Cantada. Então, se vocês puderem, ouçam a musiquinha, porque é o que nós temos trabalhado aí nas atividades sobre o território brasileiro. Faremos então agora a leitura dessa página 157. Vamos ler novamente esses versos, pois agora já conhecemos um pouco mais sobre o Brasil. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. Onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano cercado de oceano. Então, se vocês puderem, ouçam a musiquinha e depois vamos para as atividades, ok? Depois de estudar sobre como as terras do Brasil foram ocupadas, sobre as riquezas do Brasil, sobre como se formou os povos brasileiros e usando também o que você já conhece a respeito da nossa história, redija um texto com o seguinte título: Meu Brasil, meu Brasil brasileiro. Então aí, o que é redigir um texto? Vocês vão produzir um texto sobre a história do nosso querido Brasil, nosso país. Então, vocês até aqui já conheceram como se iniciou a ocupação do território brasileiro, como era feito, né? A produção de que produto, né? Foi primeiro produto a ser produzido, cultivado nas nossas terras, né? Quais eram os países interessados nas nossas terras, como foi feita a sua separação, não é mesmo? Já vimos tudo isso no bimestre. Então, agora chegou a hora de você escrever um pouquinho sobre a história do nosso país. De que forma você enxerga esse nosso Brasil tão querido, de como se formou, né? E o que você já aprendeu sobre a história do nosso país. Então, o título você já tem. Brasil, meu Brasil brasileiro. Então, redija aí nessas poucas linhas como eu diria, um resumo daquilo que você entendeu sobre o nosso querido país, tá? E aí na página seguinte, relembre o que você já estudou sobre o Brasil, mesmo no ano passado, ou que de alguma forma você já conhece, para responder. Então são perguntinhas nessa página 158 e na página 159. Vocês vão tentar relembrar o que já foi estudado, o que já vimos nesses bimestres, para responder. Então vamos lá. Nos primeiros tempos da colonização da América, a quem pertencia a maior parte das terras que atualmente formam o Brasil? Lembrem antes
de ser feita aquela separação, né? Quem é que tinha a maior parte das terras? Então escrevam aí. Qual a maior riqueza que os portugueses retiravam do litoral do Brasil? E para que ela servia? Poxa, Pro, não lembro. Gente, é só retomar as leituras anteriores, tá? Mas se você estudou direitinho, você vai lembrar qual era a maior riqueza que os portugueses retiravam do litoral do Brasil e ela servia para quê? Depois, qual a primeira vila fundada no Brasil e onde ela se localizava? Também tá fácil depois de tantos estudos, não é mesmo? Que outras vilas os portugueses fundaram no litoral brasileiro que se transformaram em cidades? Também tá fácil de acordo com o que já foi estudado no bimestre. O que eram as bandeiras? Próxima página. Também tô com um probleminha para mostrar a página, mas vocês têm aí, ó. Qual rio os paulistas usavam para adentrar no interior do Brasil? Rio famoso, hein? Como o governo português controlava a produção de ouro no Brasil? Quais as principais cidades brasileiras que nasceram por causa da mineração de ouro? Onde se introduziu o gado pela primeira vez no Brasil e para onde se espalhou? E por que no litoral do Nordeste não havia espaço para a criação de gado? Então, todas essas perguntas vocês vão responder de acordo com os estudos que nós fizemos até agora. Garanto a vocês, todas as respostas estão no livro, mas ainda assim, se houver alguma dúvida, é só chamar a Pro para tirar essa dúvida. Tudo bem? Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de ciências da semana, que na verdade é uma grande revisão dos conteúdos trabalhados nesse bimestre. Estamos encerrando, na verdade encerramos as lições de ciências dessa apostila, para que semana que vem nós comecemos a usar a do segundo bimestre. Nós faremos então hoje uma revisão do que nós vimos. Nós falamos muito nesse bimestre sobre vulcões, sobre placas tectônicas, não é mesmo? No link da postagem, vocês viram que foram disponibilizados 2 links para vocês acessarem lá no site do OPET Inspira, o site que foi disponibilizado para pesquisa, para estudo de todos os alunos da rede de Santana de Parnaíba. Então lá tem a instrução de como você entrar na plataforma Inspira, tem o site bonitinho, o login que vocês vão usar, né, que é estudante@santanadeparnaíba.edu e a senha, que é Aprender 2020. Então, entrando lá no portal, vocês terão 2 links para acessar. Um falando sobre placa tectônica, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, e um outro que é sobre vulcão. Então, vocês vão estudar, ler, assistir, né, esses 2 vídeos, esses 2 assuntos sobre placa tectônica e vulcão, para que então, depois de ler os artigos, assistir os vídeos, vocês vão fazer um resumo no caderno de ciências sobre o que vocês aprenderam. Então aqui, ó, eu já entrei lá na plataforma da OPET Inspira, com o mesmo e-mail e senha de vocês de aluno, tá? Aí eu cliquei lá na plataforma da Britânica Escola, esse nomezinho que está lá no campo azul aí em cima, que vocês estão vendo. E aí dei pesquisar placa tectônica, o link que foi disponibilizado lá na postagem para vocês. Então vocês farão a leitura desse artigo, né, falando sobre placa tectônica. Tem vídeos também, tá, gente? Muito legal, vocês poderão assistir. Tá vendo, ó? Tô baixando aqui para vocês darem uma olhadinha. Explicando tudo bonitinho, como é que acontece, o movimento das placas, por que acontece, tá? De tudo que a gente já assistiu. Então, aqui é o primeiro link sobre placa tectônica, mas tem o link sobre vulcão também disponível lá na postagem. Então, vocês entrem, façam a leitura, relembrem tudo que já foi estudado no bimestre e façam, então, um resumo no caderno de ciências. Então, a atividade da semana é
fazer um resumo sobre o que foi aprendido sobre placas tectônicas e vulcões nesse bimestre. Então, assim, façam um registro bonitinho no caderno de vocês, indiquem a data, né? Indiquem tudo bonitinho, o título dos artigos que vocês leram, dos vídeos que vocês viram e registrem aí a observação de vocês em relação ao que foi aprendido sobre esses dois assuntos, vulcões e placas tectônicas. Semana que vem nós iniciamos a apostila do segundo bimestre. Tudo bem? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijos e até a próxima!